Vamos em primeiro lugar orar, dar graças a Deus por este dia, porque a melhor notícia que poderíamos ouvir, que já ouvimos, que já foi dada, é que se vieram à procura daquele que estava morto, já não está aqui, já não está cá, porque ele mesmo tinha dito várias vezes, ele anunciou que o Filho do Homem ia ser entregue nas mãos dos pecadores, ia ser maltratado, ia ser morto, mas ao terceiro dia ia ressuscitar. E nós hoje temos esse privilégio de conhecer um Jesus que está vivo. Não tivemos ainda esse privilégio de o ver face a face. Mas pela fé, sabemos que um dia nós vamos ter essa graça, essa honra e essa bênção tão grande. Eu quero vê-lo. Eu quero poder abraçá-lo, quero poder beijá-lo e quero poder pessoalmente agradecer por aquilo que ele fez. E não só por mim. Por vós, por aqueles que nos ouvem e por aqueles que hoje, quem sabe, neste lugar, vão entender a palavra. E quem dera que isto acontecesse não só neste lugar, mas em todo lugar, em todo o mundo, porque há tanta mensagem de destruição, de desgraça, e esta é uma mensagem que pode trazer vida e esperança à humanidade. Que Deus faça isto nesta manhã, para a sua glória e honra. Senhor, quero engrandecer-te, engrandecer aquele que está vivo e vivo para todo o sempre. Já a morte não vai ter mais domínio sobre ti, Senhor. E como tu venceste, nós somos mais do que vencedores, porque não tivemos que estar lá, mas estamos a beneficiar. Agradecemos porque a tua ressurreição é a certeza de que nós um dia também vamos ressuscitar, para estarmos contigo para todo o sempre. Deus, e eu rogo-te que na tua infinita misericórdia, nós não estamos a falar de nenhum poeta, não estamos a falar de ninguém que tenha vivido sobre esta terra comum ou igual a nós. Nós estamos e queremos falar de ti, do teu amor, da tua misericórdia, da tua bondade, da tua imensa compaixão, de um coração que nós não conseguimos, Senhor, entender. Mas queremos que nesta manhã, Senhor, de alguma maneira, o teu Espírito toque a nossa vida, trabalhe em nós e, Senhor, abra os nossos olhos e o nosso entendimento, porque sabemos que tu venceste, Senhor. A promessa estava feita de que te feriria o calcanhar, mas que tu esmagarias a cabeça da serpente. E o diabo está vencido em nome de Jesus. Desde essa altura e para sempre o seu destino já está traçado. E nós te louvamos por esta tremenda vitória e por aquilo que recebemos pela fé em Cristo. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Aquilo que eu vou falar, se conseguirem pôr ali, Deus decidiu amar. Em Gênesis capítulo 3, porque nós não podemos só olhar para a cruz, ver o fim, mas temos que começar pelo princípio. No capítulo 3 do livro de Gênesis, é logo no primeiro livro da Bíblia, não vai ter dificuldade. Diz, no verso 14, então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto tu fizeste isso, maldita serás, mais que toda a besta e que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei
inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando nós olhamos esta palavra e se não tivermos muita noção daquilo que é biológico, ficamos a pensar, não vem o homem da semente da mulher, mas da semente do homem. Mas este conflito nasce porque quando Deus, na viração do dia, depois de ter criado o homem, depois de ter feito do homem um ser, não digo coigual a ele, mas em muitas coisas semelhantes a ele, porque na viração do dia Deus vinha para estar com o homem e com a mulher. Vinha para estar com eles. E um dia é surpreendido. Entendam, surpreendido. E quando vem para estar com eles, Adão não está. E Deus pergunta, Adão, onde é que tu estás? E não queremos estar a discutir se Deus sabia, se Deus não sabia. Deus sabe tudo, conhece tudo. Não há nada que lhe escape, absolutamente nada. Até os pensamentos e as imaginações do nosso coração agora. Sabia que ele não estava lá. E então quando perguntou e não estava, ele fez a pergunta e chamou o Senhor Deus e disse, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus pergunta-lhe, quem te disse? Ou Deus disse-lhe, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão, justificou a razão porque temia. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Essa é a razão porque eu não consigo ir para estar na tua presença. E o Senhor Deus disse à mulher, por que é que tu fizeste isso? E a mulher disse, a serpente me enganou e eu comi. Deus não perguntou à serpente a razão por que fez aquilo. Deus disse, porque fizeste isso, tu és maldita entre todas as bestas e todos os animais. E todos os dias da tua vida, tu comerás pó da terra. Não pediu justificação, mas pediu ao homem qual foi a razão que te levou, à mulher, qual foi o motivo que te levou a fazer o que tu fizeste. E diante da nossa transgressão, porque estávamos lá nós também, Deus decidiu amar. Deus decidiu amar. Fomos criados por Ele, fomos cuidados por Ele. Ele arranjou um jardim onde colocou Adão e Eva para que eles regassem, para que eles plantassem, para que eles cuidassem e vigiassem também. E não tiveram o cuidado de o fazer. Quem te disse? Por que é que fizeste? E depois aparece a promessa do Salvador. E entre a tua semente e a sua semente, a semente da mulher, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui aparece pela primeira vez a promessa de um Salvador. Porque não é o réu que dita ao juiz a sentença que quer. Não nos dá o direito de sermos nós a dizer como é que decidimos que as coisas vão passar a ser. Se alguma vez estivemos em tribunal ou comparecemos ou assistimos
por alguma razão, nós sabemos que depois da avaliação que o juiz faz dos acontecimentos e dos factos concretos que sucederam, ele determina a sentença. Nós não dizemos, eu agora, bem, fiz isto, eu sei que não fiz bem, mas se me derem a possibilidade de passar uns 15 dias ou um mês no Havaí, com um sol esplendoroso, num hotel de 5 estrelas ou num bom resort, não há problema, eu vou me emendar. Não! O juiz decidiu, entre a tua semente e a semente da mulher vai haver sempre um conflito. Tu vais, a tua semente, serpente, vai ferir-lhe a cabeça, mas ela esmagará a tua cabeça. Ficou prometido que nessa altura as coisas iam acontecer. E depois é interessante que eles, estando nus, a Bíblia diz no versículo 21, e o Senhor Deus, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles para os vestir. E aqui aparece a forma que Deus determinou. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Não há. Não havia peles, não havia nenhum Simão curtidor onde Pedro vivia. Não, isso é no Novo Testamento. Não havia peles curtidas na altura. Houve necessidade de sacrificar animais para que as peles fossem tiradas e o homem vestido da vergonha da sua nudez. Ainda é ele que tem a solução para o problema do pecado e da nossa nudez e da nossa miséria. Mas infelizmente o homem pensa que consegue por si mesmo dar a volta, seduzir ou subornar Deus dizendo, eu vou à igreja, eu faço as minhas coisas, não há necessidade de ser tão severo assim. Nós vamos lá chegar. Deus decide amar. No verso 22 do mesmo capítulo 3 diz, então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. E às vezes há pessoas que têm dificuldade em perceber como é que Deus é uma divindade múltipla. Não estamos a dizer que há muitos deuses. Há um Deus. Mas Deus diz, fala consigo mesmo, eis que o homem é como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Mas a condição dele, quando Deus diz isto, é que ele já estava em pecado. E porquê é que Deus decide amar? O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Porque se o homem tivesse pecado, tivesse lançado mão do fruto da árvore da vida, viveria eternamente pecador e não havia remissão. Então Deus vedou, não vais ter direito, tu vais trabalhar a terra e vais um dia voltar ao pó, porque tu és pó. Mas aqui estamos a falar de vida eterna. Porque todos nós que fomos criados por Deus, simplesmente, à exceção daqueles que consideram que são produtos de uma evolução que nunca aconteceu, que nunca vai acontecer e que é uma desgraça, é uma mentira do diabo. Nós não descendemos do macaco.
Porque hoje continuamos a ir ao jardim zoológico e não há nenhuma evolução. Já não evoluiu, parou. Porquê? Porque nunca aconteceu. Somos produtos genuínos daquilo que Deus tinha no seu propósito. Ter comunhão conosco, e Ele pôs a eternidade no nosso coração. Conscientemente, o homem tem e sabe de certeza que a vida dele não termina no sepulcro. Por isso é que ele geme de dor, em sofrimento. O crente não. O crente sabe que as portas do lar estão-se a abrir para ele. Mas aquele que não crê teme, porque sabe que a vida não vai terminar no sepulcro, porque Jesus ressuscitou para mostrar que um dia vai julgar justamente aqueles que têm passado por aqui. Mas graças a Deus que nós já estamos justificados. Deus decide amar e priva o homem. Mas isso não é amor, é amor. Sabe porquê? Porque agora nós vamos ler o sumo da Bíblia. Este versículo todos nós conhecemos. O sumo. Se tivéssemos que espremer a Bíblia e se deitasse um simples pingo, saía. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não foi vedado, houve um motivo. Mas a promessa da semente da mulher, da virgem que iria conceber e dar à luz um filho, esta semente viria e quem cresce nele não pereceria, mas teria a vida eterna. Não é roubada, é dada gratuitamente. Isto é amor. Deus usa de bondade para conosco, porque dá-me o que eu não mereço. Deus usa de misericórdia para comigo, porque Deus não me dá aquilo que eu mereço. Deus enviou o seu Filho. Espere, para ver se eu consigo entender. Deixe-me ver se eu consigo entender o seu raciocínio. Por favor, acompanhe-me também. Então Deus promete que da semente da mulher sairá um que esmagará a cabeça da serpente. E quer-me dizer que esse é Jesus, que é aquele que foi prometido a Maria, dizendo que ele seria Deus conosco. Então Deus, quando se revelou ao homem e disse: eu tenho solução, eu mesmo um dia vou assumir a vossa condição humana e eu mesmo vou resgatar-vos. Isto é sublime. Isto é simplesmente maravilhoso. Deus não encomendou a outro. E podia o fazer, mas não o fez. Deus disse: vou ser eu. Quem tem a solução para o problema sou eu, e sou eu que vou assumir. E então, o meu coração derrete-se, eu amo. Deus podia ter mandado um anjo, podia ter arranjado alguém. Mas não. Deus mesmo assumiu. Isto é amor. Se isto não é amor, havia um hino que se cantava há muitos anos: o oceano está seco. Não há estrelas no céu. Se isto não é amor, eu não sei o que é. Quando ele falou da semente, ele disse: nós vamos ter uma luta, amigo, mas eu vou-te vencer. E quando nós olhamos, nós não podemos pensar só num lado
da moeda, porque nós sempre pensamos do lado da moeda em que nós beneficiamos, mas não. Aquilo que trouxe benefício a mim, Deus fez Jesus pecado em meu lugar. Eu tenho dificuldade em entender como é que Deus assumiu a nossa condição humana. Ele era na forma de Deus. Ele era Deus. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele humilhou-se, tomou a forma de servo. Nessa forma de servo ele tornou-se como os homens, tomou a forma de homem. E ainda por cima humilhou-se, sendo obediente e até à morte. E não uma morte qualquer. A morte que os romanos infligiam nos malfeitores era crucificação. Não eram condenados à prisão perpétua. Não era uma cela ou um corredor de morte onde depois eram eletrotocados ou levavam uma injeção letal e acabava. Não, ele tinha que ir à cruz. Muitas vezes ao falar aos seus discípulos dizendo que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores, vai ser maltratado, vai ser morto, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles não entendiam. E às vezes nós olhamos para a situação de Pedro, por favor. Quando Jesus pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Uns dizem que tu és, outros desta maneira, outros daquela. E a vossa opinião a meu respeito qual é? Ninguém sabe. Mas Deus revela a Pedro: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus diz: também te digo que tu és Pedro, e sobre esta verdade eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas não digam isto a ninguém. Mas depois, particularmente, disse-lhe: o Filho do Homem vai ser morto, vai ser entregue nas mãos dos pecadores e vai ser crucificado. E nós olhamos quando Jesus fala com Pedro e lhe diz: para trás de mim, Satanás. E ficamos a pensar: mas porquê é que terá acontecido? Por uma simples razão. Porque Jesus não tinha o perfil adequado para ir à cruz. Não tinha, ele não era malfeitor. Nunca na sua boca se achou engano. Ele não mentiu a ninguém. Tudo o que ele fez, eu disse-o em público. De que é que vocês me acusam? Vocês estavam lá. Ninguém tinha nada que lhe apontar. Não havia razão nenhuma para ele ir à cruz. Mas nós não nos podemos esquecer de maneira nenhuma que aquilo que é um benefício para nós, Deus fez com que Jesus levasse sobre ele o meu pecado, o teu pecado. E isto tem que ficar bem assente no teu e no meu coração. Não interessa quem tu és, nem o conhecimento que sabes das Escrituras ou não. Tu tens que entender que estas coisas são espirituais, são eternas e tu precisas de as entender. E aqui, aquele que cega o entendimento para que a luz do Evangelho da glória de Deus não resplandeça, já está derrotado. Que o Evangelho entre no teu coração, te liberte, que abra os teus olhos, o teu entendimento e desperte fé no teu coração para te dares a Jesus. Porque foi por ti e por mim que Ele morreu. A razão da minha fé é que Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Era a razão de Paulo, é a minha razão, é a razão de muitos de nós que aqui estamos. E pode ser a razão da tua fé. Mas a questão é o conflito que havia
entre a semente da mulher e a semente da serpente. E sabe que o diabo sempre esteve atento. E antes de Pedro ter dito aquilo que disse na inocência, na consciência de quem não sabe, nem está na posse de todos os conhecimentos, e diz: Senhor, isso nunca te vai acontecer. Porque não? Quem dera que nunca acontecesse, mas de alguma maneira permitam-me que diga: Senhor, ainda bem que aconteceu. Por causa da nossa salvação, porque se Ele não tivesse morrido, não havia esperança, não havia salvação, nem havia razão para estarmos aqui. A pregação era vã, era nula, não fazia sentido. Estávamos a falar de alguém que ficou morto. Não, estamos a falar de alguém que venceu a morte e o seu poder. Estamos a falar de alguém que está vivo para todo sempre. Do alfa e do ômega, do princípio e do fim, do primeiro e do derradeiro. E quando os magos vêm do Oriente, porque algum dia esta semente tinha sido prometida a Maria, tinha que nascer. Eu sei que estão aqui. Nós estamos? Pois... Eu já reparei, não vale a pena fazer sinal porque eu já vi que está aí também. Quando Jesus nasceu e apareceram os magos em Jerusalém e Herodes ouviu o quê? O que é nascido o rei dos judeus? O que é isto? E o pensamento não de Herodes, mas do diabo, foi no ápice, até ao Éden, e lembrou-se: espera, passaram muitos anos, mas eu não me esqueci disso. E então ele arranjou maneira de Herodes conversar com os magos: ide, procurai diligentemente pelo menino, vão lá, ofereçam o que têm que oferecer, mas por favor depois passem na minha casa, que eu dou-vos um banquete, digam-me onde ele está. Porquê? Porque Herodes também ia oferecer alguma coisa, e assim, espada. A intenção era que ele nem nascesse. Ai, vai nascer, então eu vou fazer o favor com que ele não acabe. Ou acabe aqui, não continue, não prossiga. Porque é que ele mandou matar todas as crianças? Porque queria ver se conseguia apanhar no meio delas aquele que seria o Salvador e que um dia diria na cruz: está consumado. Não conseguiu. E perdeu-lhe o rasto. Porque ele não sabe tudo. Sabe algumas coisas, mas não sabe tudo. Sabe aquilo que Deus lhe permite que ele saiba. E ele sabe que está perdido para todo sempre. Um dia ele vai ser lançado no inferno, no lago de fogo e enxofre, que arde para todo sempre, e irá sofrer ali. Não quer ir sozinho, não vá com ele. Não lhe dê ouvidos. Lute pela sua vida. Já falaremos sobre isso. Nem que eu demore mais um bocadinho, por favor, tenham paciência comigo. Perdeu o rumo. Jesus conseguiu arranjar maneira. Não, os pais conseguiram, porque Deus, por revelação divina, disse: levem-no, porque aquele está com vontade de tirar a vida, vocês não fiquem aqui, vão-se embora. Depois voltem quando eu disser. E quando foi para vir, novamente José disse: mas havia isto, então esperem mais um bocadinho. Olha, vão lá para Nazaré, porque ali não vai haver problema. Deus tinha tudo planeado. Mas quando começa a ouvir-se uma voz a dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Antes disto,
Jesus foi para o deserto 40 dias para jejuar e orar. E apareceu alguém que ele conhecia. O mesmo que apareceu para dizer mal de Jó, estava ali. Olha, tu estás fraquinho, tu estás muito debilitado. Tu já olhaste bem para ti? Tu estás com uma tez amarela. Tu deves estar doente. Ah, não, pois. A este tempo que tu não comes, tu deves estar com uma fome. Eu não digo outro nome porque nós acharíamos graça. Mas por que é que tu estás a fazer isso? Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Estão cá? Estamos lá? Jesus não aceitou. Ele disse, a conversa é sempre a mesma. Os argumentos são os mesmos. Não, anda comigo. Vamos até ao pináculo. Tu lanças-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos tu dás ordens a teu respeito para que os teus pés não tropecem em pedra. Jesus não deu ouvidos. Porquê? Porque o objetivo do diabo era que Jesus não fosse à cruz. Porque a tua salvação e a minha salvação eram colocadas em causa. E a destruição dele também. Porque às vezes só pensamos em nós. Mas esquecemos de que aquele que é inimigo da nossa alma, que foi inimigo acérrimo de Jesus, também não gosta de nós. É um problema dele, porque eu tenho quem me ame muito. Temos quem nos ame bastante. E sempre está connosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E então, numa última tentativa, porque às vezes se não vai de uma maneira, vai de outra. Anda comigo. Tu estás a ver isto? Mostrou-lhe os reinos do mundo e a glória, a porcaria, a imundícia. Porque é que isto tem de bom? Nada. Tudo isto darei, se prostrado me adorares. Para que é que tu has de pagar um preço por uma coisa que não faz sentido? Eu dou-te. Nunca. Ao Senhor, teu Deus, adorarás e só a Ele prestarás culto. E foi-se. E nós pensamos que acabou. Não acabou. Depois apareciam escribas, apareciam fariseus, apareciam herodianos, apareciam outros. E começou a haver uma luta tenaz. O objetivo era tirar Jesus da cruz. Quando nós chegamos a Lucas capítulo 23, ainda se mantêm cá? Se porventura forem embora, digam alguma coisa para eu saber. Em Lucas capítulo 23, é quando se dá a crucificação de Jesus. Mas permitam-me só mais uma pequena abordagem enquanto vocês mantêm aberto aí. Não feche, mantenha aberto. Quando Jesus toma a ceia com os seus discípulos, Ele diz uma coisa que é: eu queria tanto celebrar esta Páscoa convosco, mas a Páscoa judaica. Queria tanto, não vou ter mais oportunidade, mas eu quero celebrar convosco. E espanta a mim
E provavelmente aos discípulos, não sei se os espantou, quando Jesus pega no pão e diz: este pão é o meu corpo. Estão cá? Este pão é o meu corpo que é entregue por vós. E há algum tempo antes, muitos, por causa de Jesus ter dito: quem não comer o meu pão e beber o meu sangue não tem parte comigo, muitos desde essa altura não quiseram mais andar com ele. E agora Jesus, na intimidade com os 12, diz: este pão é o meu corpo que é entregue por vós. Jesus já estava a antecipar. Este vinho é o cálice da aliança. Este é o meu sangue que é derramado no novo pacto. Bebei dele todos. E quando termina ele diz: não beberei mais do fruto da vide. Não é David, rei, mas do fruto da videira, até que aconteça no meu reino. Junta o espiritual, o meu corpo. Este pão é o meu corpo, este vinho é o meu sangue, mas eu não beberei mais do fruto da vide até que aconteça lá, quando estivermos juntos na glória. Quando ele está na cruz, ainda antes de chegar lá, Jesus chama os discípulos a um lugar que era hábito estarem. E ele diz para eles, pelo menos a Pedro, Tiago e João, que eram os mais íntimos em algumas das situações, e disse: a minha alma está angustiada até à morte. Por favor, ajudem-me. Ficai comigo, orai a meu favor, estejam perto de mim. Por favor, levem esta carga comigo. Porque nós não estamos a pensar que foi fácil para Jesus. Para nós é uma bênção, é um privilégio, mas Jesus levou a carga que era minha. E afligiu-se na alma, doía-lhe. E quando pela terceira vez orou, há um versículo que só aparece uma vez na Bíblia em que diz que um anjo veio e o fortaleceu. Como é que veio uma criatura de Deus ter com o Criador para o animar, para o encorajar? Como? Mas estava lá. Que palavras usou? Não sei. São aquelas que muitas vezes nós procuramos usar quando tu e eu estamos a passar dificuldade. Tem ânimo, tem coragem, porque isto vai acabar e tu vais vencer. E agora está na cruz. E a Bíblia diz, no verso 33, e quando chegaram ao lugar chamado Caveira, porque a figura que fazia mesmo a rocha era de uma caveira, ali o crucificaram e aos malfeitores. A fazer distinção, a ele crucificaram, mas também malfeitores, porque ele não era. Mas depois da tal guerra que o diabo nunca tinha conseguido vencer, ele pensou, se eu usar os religiosos, pode ser que desta vez, com as dores e com o sofrimento que ele está a levar, porque nós não fazemos ideia da posição incómoda que é estar pendurado numa cruz. Tira a ideia desse filme da Paixão de Cristo ou dos outros filmes que fazem. Não chega sequer a mostrar nem um vislumbre. Aquilo é uma imagem desfocada. Punham os pregos aqui, porque se fosse aqui, num esforço qualquer, rasgava e saía. Punham aqui, porque não havia possibilidade.
E punham o corpo torcido para enfiarem os pregos aqui, nesta zona, nos calcanhares, naquele tendão, para que não caíssem. Então tinha que estar assim e assim de lado. Mas nós estamos habituados a ver. Eu não vejo, não quero saber disso. Prefiro uma cruz vazia, porque Ele está vivo para todo o sempre. Nós não vendemos relíquias, nem acreditamos naquela. Isto era um pedaço do ferro, isto era um pedaço da cruz. Bem, se juntassem todos os pedaços que tradicionalmente são, já havia milhares de cruzes que dava para cada um de nós, daqueles que têm passado por aqui. Crucificaram. Então os príncipes, os fariseus, os anciãos, os principais, os sacerdotes zombavam dele. Diz o versículo 35, aos outros salvou, salve-se a si mesmo. Se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E diga-me lá, se fôssemos nós e tivéssemos poder para descer da cruz, não o faríamos? Estar a sofrer desta maneira e ao vexame? E as tonturas, porque não dormiu na noite anterior? E as queimbras que davam no corpo? E a sede? E a bicharada que via o sangue e punha-se ao redor e a pessoa, nós ainda fazemos assim, ou assim. Ele não podia fazer. A Bíblia diz no verso 36, e os soldados escarneciam dele. Então todo mundo estava a seu favor. E depois eles diziam, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E por cima da cruz estava escrito, este é o rei dos judeus. Agora deixe-me mostrar a humanidade. Onde estamos tu e eu. Estes dois malfeitores são a figura da humanidade. Tu e eu. Um deles, que estava pendurado, blasfemava. Dele dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. O que é que ele estava ali a fazer? A pagar o preço pela nossa salvação. Um blasfemava. É como os religiosos. Porque é que tem que ser desta maneira? Deixem-me fazer a minha, porque isso é muito cruento, é muito... Não, eu não quero sequer. Claro, porque a loucura, a pregação da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós é poder de Deus. Não gostam? Pois não. E este não quis. Respondendo, porém, o outro repreendeu, dizendo, tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Um blasfemava. Agora estou a falar consigo. E consigo. Aquele que o repreendeu foi aquele que eu fiz. Foi aquele que alguns de nós com coragem fizemos também. Lembra-te de mim. Quando entrares no teu reino, eu estou a pagar por um preço que mereço. Tu não fizeste mal nenhum. Mas, por favor, lembra-te de mim. É só uma questão de humilharmos e de percebermos que Deus decidiu amar. E o amor tudo sofre. Tudo espera. Tudo suporta. Tudo crê. O amor
nunca, nunca, nunca falha. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Podia não ter ouvido resposta nenhuma do outro lado, mas ouviu palavras, não de brado de está consumado, nem de Deus meu, porque me desamparaste. Mas ouviu palavras simples que ficaram no coração dele, e eu acredito que naquela hora aquele homem morreu em paz. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E a tua condição. Agora estou a falar contigo que estás aqui, contigo que estás em casa, contigo que nos ouves. Qual é a dificuldade que tu tens em dizer a Jesus, lembra-te de mim, tem misericórdia de mim? Porque o preço foi pago para que tu sejas salvo. Porque a vontade de Deus é que todos se salvem e venham ao arrependimento e conheçam a verdade. Este é o teu dia. Jesus pagou um preço muito elevado. Mas deixa-me só abrir mais um parênteses. Não subam. Tenham misericórdia de mim. E que o nosso pastor também, porque não. Mas o meu coração arde com isto. Ajuda-me, Senhor. Num sofrimento atroz, em que desdenhavam, blasfemavam, escarneciam. As palavras deste homem, ditas ao coração de Jesus, lembra-te de mim, Senhor. É aquilo que se cumpre quando Isaías diz, ele verá o trabalho da sua alma e se alegrará. Aquilo trouxe consolo, ainda que fosse só por esta preciosa alma, já valeu a pena. Mas há tantos que ao longo dos milénios têm ouvido esta mensagem e com coragem dizem, Jesus, tem misericórdia de mim. E hoje, neste lugar, quem sabe, ouvimos já dizer a alguns, ainda não experimentaram a salvação. Hoje é o dia de tu alegrares o coração de Jesus também. E eu desafio-te no lugar onde estás, se tu nunca tiveste a oportunidade de o fazer. Faz um sinal com o teu braço para ele e diz, Jesus, lembra-te de mim. Tem misericórdia de mim. Ou rejeitas, ou blasfemas, mas depois vais dar conta disso. Não vou usar meias palavras. Depois vais ser julgado pela decisão que tu tomares hoje. Gostes ou não, acredites ou não, é verdade. Vais ser julgado. Nem por aquilo que tu cometeste, mas pela decisão que tu não quiseste tomar. Mas se tu disseres tão somente a Jesus, é só isso? É. E não precisas de fazer mais nada. Só dizer, Jesus, tem misericórdia de mim, perdoa-me. Eu quero essa vida que tu ganhaste para mim. Enquanto nós curvamos as nossas cabeças, o coro sobe. Se houver alguém que nesta sala nunca teve a oportunidade de dar a sua vida a Jesus, ainda não experimentou este amor sem reservas por si, façam um sinal com o seu braço, que eu queria orar em seu favor também.
Se houver alguém assim que nos ouve e nos escuta, este é o dia da sua reconciliação. Só basta dizer: Jesus, lembra-te de mim, tem compaixão de mim. Não perca esta oportunidade. Sabe, Jesus já não volta a morrer. Ele agora está vivo para todo sempre. E aqui ou aceitas ou rejeitas. Quantos é que neste lugar, conscientemente, já deram a sua vida a Jesus e têm a certeza de que se partirem hoje, vão estar com Ele hoje na glória? Ah, queridos, vamos nos ver. Mas alguns eu estou a ver que não têm esta certeza. Eu vou orar por vós. Não posso fazer mais. Não posso fazer mais. Se eu pudesse tomar a decisão em vosso lugar, eu faria-o hoje. Mas não posso. Já tomei a minha decisão. Senhor, eu quero agradecer-te pela tua palavra. E quando somos retratados na figura destes dois malfeitores, sempre há, infelizmente, Senhor, aqueles que não querem. E esquecem que a tua vontade, o teu amor, é que eles sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade, mas rejeitam. Eu não peço que tu sejas severo com eles, porque tu não foste comigo, porque eu não tomei a decisão a primeira vez que eu vi. Mas que lhes dês uma nova oportunidade. E agradeço-te por aqueles, Senhor, que há semelhança da decisão que eu e que já tantos tomaram neste lugar. E de alguns que nos ouvem e quem sabe até já a tomaram hoje. Já estão preparados para estarem contigo, Senhor. Durante esta caminhada, tu sabes que passamos de sabores, dificuldades, enfermidades, lutas, problemas. Mas a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Tu vês aqueles que neste lugar estão doentes. Jesus, se tu levaste sobre ti os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas dores, as nossas doenças, e se pelas tuas pisaduras nós fomos sarados, nós não reclamamos por direito nenhum o que quer que seja. Pedimos-te tão somente que estendas nesta manhã, neste lugar, naqueles que nos ouvem, a tua graça sanadora, curando-os também, na alma, no espírito e no corpo. Para a tua glória te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.